Tudo depende da capacidade do discípulo em alcançar o significado interno de todos os acontecimentos. Seu progresso inteiro no caminho depende da sua atitude em tornar o ensinamento seu próprio. É somente se transmutarmos as lições dos planos internos em conhecimento prático que elas se tornam parte da nossa própria experiência e deixam de ser teóricas. A expansão da consciência deve ser uma experiência prática, sempre crescente. As teorias não têm valor enquanto não as tivermos tornado fatos. Daí o valor da meditação sobre um ideal. Na meditação, nossos pensamentos vibram temporariamente, até a medida da concepção, e em um tempo aquela vibração se torna permanente. Aqueles que, com olhos abertos, entram no treinamento do discípulo necessitam, de fato, contar o custo. A recompensa no fim é grande, mas o caminho é áspero e o verdadeiro ocultista o palmilha sozinho. A capacidade de permanecer sozinho, de assumir a responsabilidade e então de resolver tudo com suas próprias mãos e enfrentar o mal em favor do bem alcançado é a característica de um irmão da luz. Estejam preparados, pois, para a solidão, para os perigos de um caráter obscuro e não contem com ver em sua vida passada com recompensas que toquem a personalidade. É somente quando a consciência se expande e o estudante encontra sua verdadeira posição no todo cósmico que a recompensa aparece. Mas cessem o medo e saibam que a personalidade é apenas temporária e o que importa é ela sofrer. Algum bem ganho para a fraternidade universal, alguma lei explicada e demonstrada na vida de cada dia, pode levar o mestre a dizer, finalmente, bem feito, que os seus olhos, portanto, olhem para a frente. Não se voltem nem para a direita nem para a esquerda. O caminho conduz para o alto e para uma maior rapidez de vibração e para maior sensibilidade. Procurem um ponto de equilíbrio em seu trabalho e mantenham aquele equilíbrio, pois os anos reservam muito trabalho e muita pressão. Será você bastante forte para ver o lamento do mundo, para ver o desastre e, entretanto, se manter alegre? Poderá ser um participante no trabalho do adiantamento da evolução e ver a necessidade do distúrbio e da disciplinação e, contudo, não se mover para aliviar a maré de sofrimento? As almas selecionadas e escolhidas estão sendo treinadas por toda parte no mundo no tempo atual. Os mestres estão sobrecarregados de trabalho e seu tempo está ultra ocupado. Eles dão o que podem, mas o uso que é feito daquilo que é dado depende do aspirante individualmente. Aqueles de nós que observamos e guiamos do lado interno da vida, compreendemos talvez mais do que vocês, que suportam a carga e o calor da existência no plano físico. Saibam, nós conhecemos suas desvantagens físicas e algum dia talvez sejamos capazes de ajudar definidamente na construção de corpos fortes para o serviço mundial. Agora, tal é o miasma astral. É bem possível para vocês, nossos irmãos em luta, ter boa saúde. O karma do mundo proíbe. A corrupção astral e as imundas forças dos níveis inferiores do plano mental infectam tudo, e é feliz aquele que escapa. Nós observamos com ternura todos vocês que, com corpos fracos e sensíveis, lutam, trabalham, esforçam-se, fracassam, continuam e servem. Nenhuma hora de serviço dada em sofrimento e tensão, nem um dia de labor acompanhado de nervos esgotados,
com cabeça cansada e o coração doente é deixado passar sem registro. Nós sabemos e cuidamos, entretanto, nada podemos fazer daquilo que é necessário que vocês façam. O karma do mundo engolfa cada um nesta época. Se pudessem ao menos compreendê-lo, o tempo é curto e o repouso, a alegria e a paz estão a caminho. A vitória é meio ganha, os dias vividos com uma certa medida de êxito, entretanto, com o ideal não concretizado, os momentos de exaustão da alma e do corpo quando vazio de tudo. Mesmo do próprio serviço parece a única coisa perceptível. As semanas e meses de tentativas de luta contra obstáculos aparentemente insuperáveis, contra o estupendo poder das forças da evolução, contra a maré que ruge da ignorância do mundo, todas são conhecidas. Confortem-se com a certeza de que o amor governa tudo. Encorajem-se na conscientização de que a hierarquia permanece. Aqueles que devem ensinar ao mundo mais a respeito dos mestres e que estão sendo treinados para serem pontos focais de contato são submetidos a uma disciplina muito drástica. São testados de todas as maneiras possíveis e ensinados através da amarga experiência. Aprendem a não dar importância ao reconhecimento. São treinados a não julgarem pela aparência e sim pela visão interna. A capacidade de identificar o propósito do mestre e a capacidade de amar são enumeradas como de capital importância. Os aspirantes que procuram ser escolhidos para trabalhar como discípulos devem perder todo o desejo pelas coisas do eu pessoal e devem estar prontos para pagar quanto custe o preço do conhecimento. Se for necessário dar ao mundo uma prova do reino subjetivo da realidade, ela será comprada com o sangue do coração, pois somente no sangue do coração pode o poder ser seguramente ganho e sabiamente conservado. Ao prosseguirem e, como aspirantes, estudarem as leis ocultas da natureza, compreenderão a necessidade do preço pago. O desenvolvimento espiritual do caráter do discípulo precisa manter o ritmo com seu conhecimento interno. Este conhecimento cresce de 3 maneiras: pelas definidas expansões de consciência. Segundo, o passo seguinte é aprender a lição e pôr em prática. E o terceiro, ensinando aos outros, chega-lhe mais conhecimento. O caminho probatório, o caminho de provas que depura o discípulo, corresponde aos estágios posteriores do período de gestação. Na primeira iniciação, o que é chamado no Novo Testamento a criança no Cristo, dá início à peregrinação do caminho. A primeira iniciação simplesmente representa o começo. Uma certa estrutura do viver correto, de pensar e se conduzir corretamente foi atingida. A forma que o Cristo interno deve ocupar foi construída, e agora aquela forma se torna viva. Aqui está a diferença entre a teoria e o fazer daquela teoria uma parte de vocês mesmos. Muitos anos foram gastos pelo discípulo Jesus entre o nascimento e o batismo. As remanescentes 3 iniciações foram alcançadas em 3 anos. Vocês têm a mesma situação no caminho do aspirante. A segunda iniciação marca a crise do controle do corpo astral, o veículo das sensações. Após o batismo, persistem as 3 tentações, demonstrando o completo controle dos veículos inferiores. Então, vem a transfiguração,
seguida do conhecimento da futura e completa abnegação do eu. O caminho é, por isso, um caminho no qual a firme expansão da consciência é vencida com crescente sensibilidade às vibrações superiores. Isto primeiramente funciona como sensibilidade à voz interna, e esta é uma das mais necessárias faculdades de um discípulo. Os grandes estão procurando aqueles que possam rapidamente obedecer à voz interna de sua alma. Os tempos são críticos e todos os aspirantes são instados a com urgência se tornarem sensíveis a eles próprios, à voz do seu mestre. Seu tempo está plenamente tomado e os discípulos precisam treinar e serem sensíveis à sua impressão. Um leve toque, um dedo apontado, uma sugestão apressada. Pode ser tudo o que ele tenha tempo para dar, e cada discípulo deverá estar atento. A pressão sobre eles é grande, agora que eles estão se movimentando mais próximo do plano físico. Mas almas estão conscientes deles, do que quando eles trabalhavam somente nos planos mentais, e eles também, trabalhando em planos mais densos. Estão se deparando com condições mais difíceis. Os devas e os discípulos, aspirantes e aqueles no caminho probatório, estão sendo reunidos em torno deles agora, estão sendo organizados em grupos com especiais tarefas distribuídas. Algumas almas podem somente trabalhar coletivamente juntas e unificadas por uma aspiração comum. São a maioria dos cristãos, por exemplo, nas igrejas. Estes, não conhecendo as leis ocultas que regem o cosmos e somente sentindo a verdade interior, trabalham nas largas linhas da preparação. São ajudados por grupos de devas menores ou anjos que sugerem, guiam e controlam. Outros mais avançados trabalham em grupos menores, idealizam mais e neles vocês veem os pensadores e líderes da reforma social, da regeneração humanitária e da liderança eclesiástica, seja cristã ou oriental. Os devas mais elevados guiam-nos, os devas azuis e amarelos, como o grupo anterior é guiado pelos azuis e rosas. Por trás deles estão os ainda mais avançados, os aspirantes probacionários e discípulos do mundo. Eles trabalham isoladamente ou em 2 ou 3, nunca em grupos que excedam 9. O significado oculto destes números sendo necessário para o sucesso de seu trabalho. Os grandes devas brancos e dourados ajudam os seus labores. Mas atrás desses 3 grupos estão os mestres e os devas dos níveis sem forma. Uma grande fraternidade dedicada a servir a humanidade. Movimentos estão sendo implantados para transmutar, se possível, os trabalhos de destruição numa obra construtiva. O tempo é crítico, pois uma pausa chegou nos trabalhos dos destruidores. Há oportunidade para a maré mudar e para a reconstrução do corpo social. É por esta razão que cada um de vocês necessita dedicar-se plenamente ao trabalho de redenção. As personalidades devem ser submersas. Os aspirantes devem viver inofensivamente em pensamento, palavra e ação. Desta maneira, cada um de vós fornecerá um canal puro, tornar-se-á um posto avançado para a consciência do Mestre e fornecerá um centro de energia através do qual a fraternidade possa trabalhar. O problema primário do aspirante é dominar a natureza emocional. Então ele estará vitorioso. As nuvens ter-se-ão afastado
e daí em diante ele poderá caminhar na luz. Seja aqui lembrado que esta própria liberdade de caminhar na luz traz consigo alguns problemas. Perguntam: como pode ser isto? Permitam que lhes dê um argumento simples, contudo, penso que assim o achareis. Quando o homem literalmente caminha na luz de sua alma, e a clara luz do sol irrompe através dele, revelando o caminho, ele revela ao mesmo tempo o plano. Simultaneamente, todavia, ele se torna consciente do fato que o plano está muito distante ainda da consumação. As trevas se tornam mais aparentes. Realmente, o caos, a miséria e o fracasso dos grupos mundiais se revelam. A imundície e a sujeira das forças em luta são notadas, e todo o sofrimento do mundo se abate sobre o aspirante atônito, ainda que iluminado. Poderá ele suportar esta pressão? Poderá ele entrar em contato com o sofrimento e, no tanto, regozijar-se sempre na consciência divina? Terá ele capacidade para encarar o que a luz revela e ainda continuar seu caminho com serenidade, certo do triunfo final do bem? Será ele sobrecarregado pelo mal da superfície e esquecerá o coração de amor que bate por trás de toda a aparência exterior? Esta situação deve ser sempre lembrada pelo discípulo, ou ele será esmagado por suas descobertas. Mas com o advento da luz, ele se torna consciente de uma nova forma de energia, nova para ele. Ele aprende a trabalhar num campo novo de oportunidade. O reino da mente se abre perante a ele, e ele descobre que pode diferenciar entre a natureza emocional e a mental. Ele descobre também que a mente pode ser levada a assumir a posição do controlador e que as forças sensoriais respondem obedientemente às energias mentais. A luz da razão mostra isso. Luz que está sempre presente no homem, mas que somente se torna significativa e potente quando vista e conhecida, seja fenomenicamente, seja intuicionalmente. Muito falso ensinamento está sendo desenvolvido nestes dias em conexão com a mente e a alma. A natureza é cruel e seletiva, ela trabalha pela lei de sobrevivência do mais forte. No processo de seleção, bilhões de vidas são sacrificadas e muitos nascimentos de formas dão em nada. Daí a conquista da vida da alma ser um acontecimento raro. Poucas pessoas têm almas e somente uns poucos possuem a imortalidade e vão daí para o seu próprio lugar de poder para não voltar mais. O resto está perdido, submerso, engolido pelo processo geral da natureza, e o reino humano como um todo é uma perda morta, exceto para umas poucas e significativas figuras que o passado e o presente produziram. Eles alcançaram a realização à custa de sacrifício de muitos. Quando, todavia, nós olhamos para a humanidade como um todo e lançamos nossos olhos para trás, para o desenvolvimento racial passado, nós podemos ver como a energia mental tem um efeito muito definido e produzido resultados notáveis. O uso de dois fatores diferencia o homem do animal, seja através do seu uso consciente ou inconsciente. Ambos estão latentes no animal, mas o homem é a única entidade nos três mundos que pode conscientemente colher benefícios deles. Um desses fatores é a dor, o outro é a faculdade do discernimento. Através da dor, em um subsequente processo de análise de relação mais memória e visualização, o homem aprendeu o que evitar e o que cultivar. Isto trabalha no reino dos acontecimentos do plano físico e da experiência sensorial. Através do discernimento, quanto às ideias e quanto às correntes de pensamento, o homem aprendeu a decidir sobre em que basear suas atividades
em todos os departamentos dos assuntos humanos, muito embora ele tenha um imperfeito alcance da verdadeira natureza das ideias e sua aplicação das verdades sentidas seja bastante imperfeita. Todavia, através da dor e do aprendizado da utilização do poder de escolha no reino das ideias, o homem está firmemente forjando adiante na direção da plena liberdade e do pleno controle da terra, o que é seu direito de herança.